todos os presentes, né? Os encarnados, os desencarnados, e hoje em dia nós temos até os internautas, né? Então, boa noite para todos. A parte que compete eu falar é a continuidade do capítulo 10. Eu vou falar hoje sobre o arqueiro e a trave no olho. Eu vou pedir licença para eu poder ler a parte do Evangelho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes em vós uma trava? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Essa passagem está em São Mateus, né? Versículo 7, de 3 a 5. Perdão, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Acho que é isso. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se viesse a fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto com esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar um outro bem que o eclipsaria em vez do mal, que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ela se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combater como principal obstáculo ao progresso. Quando eu fui estudar esse evangelho, essa parte do evangelho para poder falar, eu pensei, gente, mas que coisa mais fácil que esse evangelho, da gente falar, da gente explicar, né? Realmente é muito fácil, mas a dificuldade está em a gente praticar isso, né? Eu acho, assim, no meu ponto de vista, é o mais difícil até agora, dos que nós já estudamos, a gente seguir. Porque aqui mesmo fala, é como você olhar para o espelho, mas ser transportada ali e enxergar os seus próprios defeitos. E isso, o nosso orgulho impede que a gente faça esse tipo de coisa. A gente sempre acha que nós somos o perfeito e o que o errado é o nosso próximo, né? Então, essa dificuldade que a gente tem de reconhecer os nossos defeitos é o nosso orgulho, que nos impede de ver o que realmente nós somos. E a partir do momento que a gente vê o que realmente nós somos, a gente vai modificar com relação à forma como a gente enxerga o erro das outras pessoas. Dando continuidade, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Emprega convosco a mesma medida que vos tenha servido para com os outros. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher. Isso aqui é uma passagem, né, da Bíblia também, que fora surpreendida em adultério, e pondo-se de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião?
diziam isto para tentarem e terem que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-los, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocando-a no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem está em João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós com os outros, porque não há ninguém que não necessite de si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outra aquilo que nos absolvemos. Antes de prolificarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser. O rebroche lançado à conduta de outrem pode obedecer os dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se critiquem. Não te excuse nunca esse último propósito, porquanto no caso, então só há uma maledicência e a maldade. Primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpres, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido que se profique o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daqueles que o censuram. Jesus, ele se deu como exemplo para a gente em todos os atos dele, né? E tudo que nós temos que fazer tem que ser pautado no exemplo dele, para a gente também passar esse exemplo para o próximo. Albert Einstein, ele já falava que o exemplo, ele não é a melhor forma de ensinarmos, ele é a única. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pautar pelo nosso exemplo. Na questão do argueiro e na trave do olho, a gente consegue assim ver várias teorias por que da gente enxergar o defeito só nas pessoas e não enxergar em nós mesmos, né? Existem duas teorias que eu vi, que uma é uma teoria que chama teoria da sombra, que foi desenvolvida por Jung, um psicanalista. E ele fala que em determinado momento ruim, na nossa educação, os nossos padrões morais de sociedade, eles tornam-se uma sombra. E essa sombra, ela nos impede de ver o que realmente tem por trás das pessoas, por trás das atitudes das pessoas, e nos faz julgar. E isso não está só em indivíduos, não está só em mim, em você, ele está em grupos. Infelizmente, ele está assim, alastrando no meio da sociedade, seja no meio político, seja no meio de religiosos, no meio de classe social. Há também uma teoria que chama reserva moral, que fala que a gente, com o passar do tempo, desde que nós somos crianças, nós vamos aprendendo o que é certo e o que é errado. Mas a gente aprende o que é certo e o que é errado do ponto de vista, talvez, só moral. A gente não aprende assim, o verdadeiro significado das coisas, principalmente não julgar, né?
E isso a gente vai acumulando com o tempo, desde criança. Então, talvez seja por isso que nós sempre estamos julgando, por conta dessa reserva moral que a gente está trazendo, né, que foi alimentada e não consegue deixar a gente ver as coisas de outra forma. Como que a gente faz para poder mudar isso? É combater as nossas má tendências. No Espiritismo, a gente aprende que a gente tem que fazer a nossa renovação íntima, né? Que a gente tem que fazer uma reforma total para melhorarmos. E cada religião, ela traz também, de certa forma, essa reforma íntima que a gente tem que ser feito, que no Espiritismo a gente chama de reforma íntima. Santo Agostinho, ele dava esse nome para o exame de consciência. Ele falava que todas as noites, antes de dormir, que a gente, antes das nossas orações, que a gente reflita tudo que nós fizemos durante o dia e que a gente pense se a gente agiu de certa forma, se a gente queria que agissem também com a gente dessa forma. Então, é sempre a consciência, sempre a gente refletindo nos nossos atos e tentando nos corrigir, né? E exemplificar, como Jesus mesmo disse na passagem da mulher adúltera, né? A gente tem que dar o exemplo. Quem teve coragem de atirar a primeira pedra? Ninguém, porque ninguém ali servia de exemplo, né? E infelizmente a gente tem visto assim, várias pessoas atirando pedras para todos os lados. Não só na questão, nesse caso aqui de adúltero, né? Porque infelizmente existem ainda muitos países que consideram isso crime e a mulher ela acaba sendo morta a pedrada, né? Eu fiz uma pesquisa, 44 países que tratam a mulher dessa forma. E Jesus, quando ele quis dizer na questão lá, quem tiver pecado atire a primeira pedra, Jesus naquele momento também, se a gente for prestar atenção, ele quebrou todo e qualquer paradigma que existia diferença entre homem e mulher. Por que só a mulher foi levada na presença de Jesus para poder ser condenada a pedras, né? Por que o homem não? E assim são em várias coisas. Porque a sociedade, as pessoas, religião, condenam, por exemplo, o homossexualismo? Quem somos nós para condenar e julgar alguma coisa? E essa questão comportamental nossa, da gente tentar melhorar, isso aí, ela causa uma transformação muito grande. Porque a partir do momento que nós melhoramos como ser humano, a primeira reforma é a nossa. A reforma em seguida é dos nossos familiares que estão no nosso seio familiar. Depois ele passa para o nosso local de trabalho, ele passa para a sociedade que a gente vive, ele passa para o nosso país, ele passa pelo mundo. Então, é necessário que a gente cada dia melhore mais para que a gente possa ter um mundo de paz, né? Porque a gente pode até ver, quando você vê, por exemplo, uma notícia que aconteceu agora, esse deputado federal lá do Rio de Janeiro, que fica condenando os ministros do STF, que fica falando coisas horríveis, né? O que isso gera no nosso país, gera na nossa psicosfera? Só coisa ruim. Então, nós temos sim, se a gente tiver alguma coisa contra o nosso próximo, né? Contra a atitude do nosso próximo, não criticar as pessoas, primeiro tentar olhar dentro da gente para poder ver aonde está o nosso defeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. E nessa era da tecnologia a gente vê muito isso, essas acusações, né, sendo feitas pela internet. Então, mais um motivo para a gente pensar, né, quando a gente for escrever alguma coisa, quando a gente for falar alguma coisa, refletir antes do que a gente vai fazer, do que a gente vai escrever, se a gente não agiria daquela forma que a pessoa agiu, e nunca criticar. Outra coisa também que eu estava vendo, assim, eu vi muito superficialmente, mas eu vi que a questão da gente melhorar, né? Da gente melhorar o mundo, melhorar tudo, até na física isso interfere, até na questão física interfere. Então, assim, na nossa saúde,
Então, todo mundo ganha com a nossa mudança íntima. Primeiro nós, mas o resto todo mundo ganha. Eu trouxe aqui uma passagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, que fala: busquemos o melhor. Eu vou ler para vocês. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando, depois de laboriosa jornada na virtude. Ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos lubridiados pela malícia que nos é própria. Então, enxergar sempre com o coração. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem da nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Ou seja, quando a gente vê que a pessoa tem muito defeito, a gente quer afastar dela, né? Mas essa pessoa também, ela traz para nós coisas importantes para o nosso crescimento. Então, mais um motivo, não criticar, né? Nódulos na madeira não impede a obra do artífice. Certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contudo, com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e na luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Emmanuel. Então, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria no dia a dia só depende de nós. E a partir do momento que nós tivermos amor, né, no próximo, respeitando, entendendo ou tentando pelo menos colocar no lugar do próximo, nós vamos mudar o nosso mundo com isso. Então, que Jesus nos ajude dia a dia na nossa reforma íntima. Boa noite.